Oi pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como que foi o meu pré-natal aqui nos Estados Unidos. Também vou falar um pouquinho sobre o parto e no final do vídeo eu vou falar quanto que nós pagamos. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, que isso nos motiva a fazer mais vídeos, né? Já vai fazer 2 meses que minha filha nasceu, ela nasceu em janeiro de 2025. Não consegui gravar esse vídeo antes, já tentei, porém eu tive que fazer algumas pausas e não consegui retomar. Porque quem é mãe sabe a loucura que é ter um bebê novinho assim em casa. E eu também tenho um filho de 4 anos e meio, e nós não temos uma rede de apoio, então fica um pouquinho complicado fazer vídeos com tanta frequência. Porém, hoje eu resolvi sentar aqui, a neném tá dormindo, talvez eu tenha que fazer algumas pausas. Nós descobrimos a gestação em maio de 2024 e ficamos felizes. É um misto de sentimento, né, quando você descobre, porque a gente sempre quis ter o segundo filho, porém a gente não tava no nosso roteiro, porque fazia só 6 meses que nós havíamos chegado aqui em Maryland. Nós estávamos na luta ainda por casa, nós estávamos morando no basement, então assim, não era a melhor hora para ter, né? Eu comecei a procurar algumas informações, inclusive eu recomendo você que também é novato, assim como eu, entrar nos grupos de Facebook, entrar nos grupos de WhatsApp, principalmente nos grupos de mamães da cidade onde você mora, que lá você vai conseguir ter muitas informações, né? Eu tive um pequeno sangramento após a descoberta e eu não tinha um plano de saúde. Eu queria fazer uma ultrassom, né? Então eu procurei na internet e encontrei o Columbia Pregnancy Center. Então eu fui nesse local, sem marcar horário, eu consegui ser atendida. Porém, eles não podiam fazer ultrassom em mim porque eu não sabia de quantas semanas eu tava. E como eles fizeram só um exame de urina, eles também não conseguiam identificar com quantas semanas eu estava. Eles marcaram uma ultrassom para depois de 3 semanas, né? E eles me deram uma lista com várias clínicas onde eu poderia estar ligando, marcando um horário e começar meu pré-natal na outra clínica. Essa clínica que eu fui é como se fosse alguma coisa do governo, gratuito. Eu não precisei pagar por essa consulta, mas é só mais uma rede de apoio. Lá você consegue fazer alguns cursos de gestante, conhecer outras mamães também. Achei legal também que lá você se cadastra e eles ficam mandando para você vários links para você assistir alguns vídeos e esses vídeos convertem em pontos. E lá dentro dessa clínica eles têm uma boutique que você compra as coisas pelos pontos de ter assistido os vídeos. E são coisas que o pessoal geralmente doa para essa boutique e é super acessível com os pontos, né? Eu fui lá uma vez, tenho vários pontos ainda acumulados e eles vinham mandando mensagem para eu voltar lá e comprar mais coisas. Aí eu fiz a ultrassom que eles haviam marcado, tava tudo certo com o neném, graças a Deus. Foi mais um susto. Esse tipo de sangramento é muito comum acontecer nas primeiras semanas de gestação, né? Bom, aqui nos Estados Unidos, basicamente, se você estiver grávida e sem seguro de saúde, você tem duas opções, né? Uma é você pagar um plano privado, aquele que pode se tornar bem caro, principalmente o hospital, porque assim, até onde, o pouco que eu sei, é o hospital que é a coisa mais cara, o dia do parto, né? A internação e tal. Ou você pode conseguir um seguro de saúde do governo, né? Que é o Medicaid. Foi esse que eu consegui. Geralmente ele é destinado para famílias que têm a renda um pouco mais baixa. E é claro que você tem que ver se você é elegível para esse programa. Foi isso que eu fiz quando eu cheguei lá na clínica onde eu fui fazer meu pré-natal. Eles pediram alguns documentos, alguns comprovantes de pagamento, para saber quanto que nós ganhávamos por mês e várias coisas nesse sentido. Eu fui elegível e graças a Deus eu não paguei nada. E geralmente o Medicaid cobre todo o custo do pré-natal e do parto. Em alguns casos você vai pagar uma porcentagem desse valor, eu acho que vai depender da tua renda, alguma coisa do tipo. E como é que foram as consultas aqui, né? Então, a primeira consulta eu tive que ir até Baltimore, era a clínica deles, é uma clínica um pouco maior. Eles fizeram vários exames, eu acredito que seja o Papa Nicolau, fizeram coleta de sangue, urina, e as outras consultas eu comecei a fazer aqui perto da minha casa. Geralmente, você faz ultrassom só no primeiro semestre, no segundo e no terceiro. Se eu não me engano, é no segundo semestre que você faz aquele exame morfológico, né? Que daí você uma ultrassom mais completa, que é onde você consegue ver o sexo do neném. Fora isso, tem que esperar a semana certinho, eles não fazem mais ultrassom, a não ser que você pague do seu bolso. As consultas
consultas são muito parecidas com as consultas do pré-natal que eu tive do meu primeiro filho. Ele nasceu na Irlanda, então assim, é super rápido. Se você tiver alguma dúvida, já anota, porque chega na hora você esquece. Primeiro quem faz o atendimento com você é uma enfermeira, ela tira a tua pressão, vai pedir uma amostra da tua urina, vai ver se você tá com febre, vai ver o seu peso. Aí vem a médica no quarto, mede sua barriga, ela mede geralmente daqui até mais embaixo. É sempre a mesma coisa, não muda nada. Uma coisa que mudou um pouquinho em relação ao meu primeiro pré-natal com meu filho é que na Irlanda se fazia ultrassom em cada consulta. Foi uma coisa que eu não gostei muito daqui, né? Que a ultrassom também eu tinha que agendar, não ficava na mesma clínica que eu fazia meu pré-natal. Então isso é um pouquinho chato, sabe? Porque você quer ver, né? Eu acho que a parte mais legal do pré-natal é o dia da ultrassom, né? Que você vai ver o seu neném, você ganha fotinho, né? E isso não teve aqui chateado. Porém, acontece, né? A minha gestação, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Não tem nada assim que eu possa destacar, alguma coisa que não tava legal. Eu acredito que se você tiver uma gestação saudável, só vai ter consulta uma vez por mês. Quando vai chegando no finalzinho, eles vão diminuindo esse espaço, né? Uma vez a cada 2 semanas. E quando vai chegando mais próximo da data de você ganhar, aí é uma vez por semana. A minha filha nasceu de 40 semanas. Então, ela ficou no forninho o tempo que ela pôde. E foi uma gestação super saudável. Não tive nada. Tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Europa, não é comum os médicos fazerem cesárea. A não ser que você tenha alguma complicação, né? Alguns casos específicos, eles já identificam no teu pré-natal que você vai para cesárea. Claro que no dia, se você não tiver nenhuma dilatação, pode ser que no dia do parto alguma coisa mude, aí você vai fazer uma cesárea, né? Eles não vão colocar a sua vida em risco nem a vida do neném, né? Então, caso você tenha medo, assim como eu também tive, eu tinha muito medo do parto normal. Porém, depois que você lê um pouquinho mais, estuda, você vê que é a melhor coisa para a criança e para a mãe. A recuperação é excelente. Eu acho que para nós, mulheres sem rede de apoio, a melhor coisa é ter um parto normal, né? Porque, imagina, sem rede de apoio, a cesárea a gente sabe que é um pouquinho mais difícil a recuperação. Enfim, né? O seu médico vai falar o que é melhor para você. Na minha última consulta com a minha médica, eu tava mais ou menos de 39 semanas e ela marcou uma consulta para mim de retorno na próxima quinta. Ela falou: nesse meio tempo você marca uma ultrassom e se não nascer até semana que vem, eu vou agendar você para ir no hospital, que eles vão fazer uma indução em você. Aí eu falei: nossa, indução. Não tinha lido nada sobre indução. Comecei a ficar ansiosa porque isso estava totalmente fora do meu controle. Aí me deixou um pouquinho preocupada. Isso foi numa quinta-feira. Aí eu comecei a ler na internet que tem alguns shakes natural que você toma pra ajudar a ter o parto mais rápido, que eu acho que acaba... como é que fala? Que acaba diminuindo o colo do útero. Não sei. Sei que eu li um shake. Já tava indo comprar o shake. Comprei uma bola de pilates, faltando uma semana pro neném nascer. Tava fazendo de tudo, porque eu queria que fosse um parto natural, sem nenhuma intervenção, né? Até porque, quando eu comecei a pesquisar como é que eles fazem, pode levar de 1 a 2 dias, né? Então, é um momento que a mulher fica ali no hospital sofrendo. E como a gente também tem uma criança em casa, eu não queria ficar tanto tempo longe do meu filho. Aí, depois de todo esse susto, e no sábado de tarde, o tampão mucoso soltou, né? Quem é grávida vai saber o que é isso, ou deveria saber, né? Então, eu lembro que na minha primeira gestação, primeiro soltou o tampão mucoso e eu não lembro, eu acho que ele nasceu alguns dias depois daquilo ali. Então, eu já fiquei mais tranquila. E daí, de noite, só me dá umas contrações. Só que eu não sabia se eram as contrações de treinamento, mas alguma coisa me dizia que ela ia nascer naquele dia. Aí eu conversei com meu marido, a gente achou melhor levar o meu filho na casa de uma amiga, né? Just in case, se o neném resolvesse nascer, porque as coisas sempre acontecem de madrugada, né? Tava nevando aqui no estado, na nossa cidade, não é comum. Então, assim, tava um caos, a gente não queria sair correndo na madrugada. E o hospital ficava a 10 minutos aqui de casa. E essa minha amiga ficava a meia hora de carro. Então, meu marido foi, levou meu filho na casa da minha amiga. Foi só esperar ele sair que as contrações começaram a aumentar. Quando eu vi que ele tava chegando, eu fui tomar um banho quente, porque isso ajuda a acelerar as contrações, né? E foi então que eu percebi que não, o neném vai nascer hoje, já está dando uma dor insuportável. Fomos pro hospital, era meia-noite, alguma coisa assim, chegamos lá meia-noite 15, tava com umas dores bem fortes, porém eu ainda imaginava que o neném ia nascer lá pelas 3 horas da madrugada, né? Consegui ser atendida, acredito que eu entrei na sala de maternidade, era meia-noite e meia, por aí, as médicas começaram a checar. Quando eles fizeram o exame de toque, eles já viram que eu estava totalmente dilatada,
avançada, já tava com 9 centímetros. Elas correram pra me levar na sala onde iria ganhar o neném. Foi super rápido. Todo mundo já havia me falado que geralmente o segundo parto é mais rápido, mas eu não imaginava que ia ser tão mais rápido, né? Esse segundo parto, eu tava querendo tomar epidural, que no primeiro eu não tinha tomado, mas não deu tempo. Antes de entrar na sala do parto, eu já tava fazendo força pra empurrar o neném. Enfim, né? Resumo, vou resumir, né? A minha filha nasceu 1 hora da manhã. E foi muito engraçado que depois dela nascer, né? As enfermeiras ali pedindo pra eu confirmar alguns dados e pedindo desculpa, né? Porque eu tava cansada e tal, né? Ai, desculpa, a gente tem que pedir essas informações pra você. Porque não deu tempo de pedir antes, mas graças a Deus o tempo de sofrimento foi bem curto. Adorei o atendimento das médicas, das enfermeiras. É impossível não fazer essa comparação, porque na Irlanda, quando eu fui ter o meu filho, era época de pandemia, mas no quarto só tava eu, meu marido e a doula. Eu acho que lá nem era médica. Sim, em algum caso de complicação, se eu tivesse lá, eles iriam chamar algum médico, né? Quando eu entrei aqui na sala do parto, tinha umas 6 mulheres, né, com umas luzes na cabeça, e você fica meio assim no começo, né, porque é um momento mais íntimo e todo mundo ali te olhando, sabe? Ao mesmo tempo eu me senti muito protegida, muito segura de estar ali, né? Nem também tive muito tempo pra pensar, né? Então, assim, gostei muito do atendimento delas. Achei sensacional, uma equipe super preparada. Depois que eu tive meu neném, a cada 15 minutos passava uma enfermeira ali checando como é que tava o meu sangramento. Eu não tive isso na Irlanda, sabe? Eu vi que eles tinham um cuidado muito maior comigo também, né? Não só com o neném. Aí depois, eu com meu marido, depois de algumas horas, nós fomos pro nosso quarto. Sempre vinha alguém ali perguntar se estava tudo bem, checando sangue, ajudavam a ir no banheiro. Na primeira vez, eles fizeram questão de me ajudar a ir no banheiro. Eu lembro que na Irlanda, como foi a primeira vez que eu tive filho, e época de pandemia, eu achei que foi normal, né? Porém, assim, é um quarto compartilhado com outras mães. Como é que você ia descansar, né? A divisão era apenas uma cortininha. Se você queria ir no banheiro, era um banheiro que não ficava no seu quarto, que você tinha que atravessar o corredor. Então, assim, você tinha que chamar alguém para ficar com seu filho. Meu marido não conseguiu ficar comigo no hospital dormir, porque, né, pandemia e tal. Então, assim, eu achei sacanagem. Hoje, comparando, né, o atendimento daqui é excelente. Tivemos um quarto privado, banheiro no quarto, comida maravilhosa. E depois do parto, nós ficamos, se eu não me engano, 48 horas no hospital. Eles recomendam, mas eu tava me sentindo super bem. Tava andando. A minha filha fez os primeiros exames também, tava tudo certinho. E logo depois que nós estávamos em casa, eu comecei a receber umas contas, né? Aí eu falei, nossa, que estranho. E o nome da minha filha ainda, né? Eu tinha nascido, já tinha conta pra pagar. Aí a primeira conta era no valor de $300 e alguma coisa. Aí eu não dei bola, correria, né? Imagina as primeiras semanas. Aí eu lembrava, assim, vagamente que às vezes acontece do hospital mandar conta pro nome do filho, eles não conseguiram encontrar o número do plano de saúde. E aí então eu comecei a tentar ir atrás do plano de saúde dela. Foi um pouquinho chato, um pouquinho burocrático. Aí depois chegou mais uma carta de conta. Aí eu não sabia se eles estavam. Daí já era um valor a mais, eram uns $500. Aí eu não sabia se eles estavam somando a primeira que nós não havíamos pago. A segunda eu fiquei meio confusa, né? Daí eu peguei, esperei o número do plano de saúde dela chegar. Não chegou tão rápido assim. Aí depois que chegou, eu liguei pro hospital e perguntei se eu tinha que pagar aquelas contas mesmo ou eles não tinham o número do seguro da minha filha. Eles perguntaram o número e falaram: não, desconsidera essas contas aí que você não precisa pagar nada. O médico vai cobrir tudo. Então, vou lá, né? Fiquei livre dessas continhas aí, que as duas juntas davam uns $800, né? Essa foi a minha experiência. Acredito que eu dei uma resumida, não consegui contar cada detalhe, mas essas são as informações mais importantes. Espero ter colaborado um pouquinho, tirado a dúvida de alguém. Bom, beijão e tchau, tchau.